Nordeste inicia hoje a 4ª edição do projeto Elas com o especial Nenhuma Menos. Uma série de 10 reportagens para discutir costumes, comportamentos, atitudes e tradições que impactam diretamente na saúde mental de meninas e mulheres. Aqui vamos debater temas que buscam o seu bem-estar, entendendo que essa é uma demanda coletiva de toda a sociedade e que ultrapassa as questões de saúde, alcançando temas como educação, cultura, economia e política. Para a gente conseguir identificar os primeiros sinais de que tem alteração na saúde emocional, a gente precisa estar atento ao comportamento da pessoa, como que ela está funcionando no seu dia a dia. É muito comum se chegar perceber o adoecimento quando a gente tem, por exemplo, um quadro de depressão, em que a pessoa já não consegue estar na sua rotina ativa, onde você encontra quadros de choro muito intenso, então ela já não tem energia para tomar um banho, para se alimentar, até para escovar os dentes. Então a gente tem níveis, de depressão, mas também no aspecto de você estar atento a essa rotina, a esse cotidiano. Se a pessoa começa a demonstrar uma certa mudança, por exemplo, de alteração de humor, irritabilidade, um choro muito frequente, isolamento, a tristeza, dentro do seu funcionamento ali de trabalho, produtividade, a falta de interesse por situações que antes eram prazerosas. Então, a alteração emocional, ela pode estar aí dentro desse contexto, mas as pessoas que estão ao entorno podem sinalizar, podem perceber e a pessoa também pode estar atenta. A gente fala muito sobre autoconhecimento. Se eu percebo que esse sofrimento, que eu estou ali vivendo um processo de sofrimento e que não estou conseguindo sair, não estou conseguindo lidar com ele sozinho, nosso papel é conscientizar que as pessoas precisam buscar ajuda. Inclusive a mulher, ela é também muito cobrada socialmente para dar conta. Consultar um médico regularmente para check-ups e contar com uma rede de apoio é essencial para manter a saúde das mulheres. Geralmente essas pacientes elas já chegam no consultório com quadros bem agravados, com tristeza, apatia, não querer cuidar mais dos filhos, irritabilidade, privação de sono, com alto grau de depressão. A expectativa de que as mulheres, principalmente as mães e cuidadoras, devem ser fortes, resilientes e sempre dar conta de tudo sem jamais se desequilibrar é profundamente problemática. Eu acredito que entender que mulheres têm 2 vezes mais depressão do que homens, em torno de 60% mais ansiedade do que homens, em torno de 30% a 60% mais transtorno obsessivo compulsivo do que homens. Então, vários diagnósticos que a mulher padece mais, dos quais ela sofre mais. Então, se a gente começa a falar um pouco mais sobre isso, diminui-se a psicofobia. A gente consegue diminuir esse preconceito, essa coisa de não vamos falar sobre isso, vamos colocar debaixo do pano, não vamos expressar a necessidade de cuidar da mente como a gente cuida de um braço, de uma visão, de um coração, qualquer doença crônica. Os transtornos mentais são muito próximos de transtornos como, por exemplo, sintomas cardiovasculares, onde você tem que usar o seu antihipertensivo de forma continuada. Parou o antihipertensivo e ninguém disse que ficou dependente do remédio de pressão. Você diz que eu preciso dele e vou voltar a tomar. No caso do transtorno mental, é a mesma coisa, eu estou usando meu remédio de forma contínua, em determinado momento eu paro, eu recaio, porque eu tenho aquela tendência, ou a ter a pressão alta, ou a ter a ansiedade, depressão, etc. E aí eu preciso do remédio, não é que eu seja dependente dele, assim como o paciente de pressão não é dependente do remédio antihipertensivo, quem usa óculos não é dependente do óculos, ele precisa, ele necessita. As gerações anteriores de mulheres que foram influenciadas por um modelo de supermãe e uma cultura de silenciar suas próprias necessidades enfrentaram essa sobrecarga de uma forma diferente. Eu fiz um estudo sobre o uso do tempo das cuidadoras, familiares de idosos com demência. Então, das 50 entrevistadas, aliás, eram para cuidadores como um todo, apenas 2 homens participaram da pesquisa. Foram aí em torno de 42 mulheres entrevistadas. Pois bem, então você imagina que ela é
a maioria a partir dos 40 anos, corresidiam com esse idoso, a maioria, e o perfil eram mulheres que eram filhas, tá? Ou esposas de algum paciente que tinha demência. E o que apareceu nesses relatos dessas mulheres? É que elas diziam que parecia que elas não tinham mais tempo para nada, né? Ao mesmo tempo que elas não tinham tempo para elas, o tempo parecia que o dia tinha 36 horas e não 24 horas. Por diversas razões, as mulheres podem demorar a identificar os problemas de saúde mental como depressão, ansiedade e esgotamento, devido ao estigma, à falta de apoio e muitas vezes porque conseguem mascarar bem os sintomas. Sim, infelizmente existe um preconceito ainda muito forte, um tabu muito forte para procurar o serviço de psicologia, né? As pessoas associam o serviço do psicólogo àquelas pessoas que estão doentes, né? Doentes mentais, né? Como eles chamam, né? Então, eu não preciso disso, né? Então, reconhecer que precisa de ajuda essa mulher é muito difícil. Então, ela só faz esse reconhecimento realmente quando ela está ali no limite, que de fato ela não consegue mais. É fundamental entender que se desequilibrar não é sinal de fraqueza, e sim sinal de que os limites foram ultrapassados. Quando a gente oculta os sintomas, né, o Freud aqui dizia, o sintoma ele tem que ir para algum lugar. Né? Então, isso vai sendo somatizado, ou seja, vai sendo repercutido no corpo. Então, é muito comum que mulheres, às vezes, não tenham sintomas tão clássicos de transtorno de estresse pós-traumático, mas podem ter alguns sintomas gastrointestinais, por exemplo, né? Os sintomas ali cardiotorácicos, né? Como a palpitação, como falta de ar, são sintomas que vão muitas vezes aqui se manifestando no corpo. Existem uma série de diagnósticos, né? Que a gente chama de transtornos somatoformes, que é justamente essa manifestação no corpo daquilo que grita fora e que muitas vezes eu não consigo lidar. É preciso dar às mulheres espaço para elas serem vulneráveis, pedirem apoio e buscarem cuidar da sua saúde mental e emocional. Mas também tem as formas de escape, né? Porque a vida também não é só isso. Eu acho que elas estão mais atentas aos seus desejos, aos seus amores, às suas escolhas. Eu acho que a mulher, hoje ela consegue decidir mais o que ela quer e trilhar um caminho diferente para ela, não é? E apesar dos adoecimentos, das angústias, das incertezas, que isso também não é só para a mulher, é para qualquer ser humano, não é? Ela hoje tem essa capacidade de lidar melhor com suas escolhas e buscar alternativas para estar vivendo melhor nesse mundo. Eu ainda sou esperançosa. Essa mudança de mentalidade, tanto individual como de toda a sociedade, é importante para que as mulheres possam se sentir livres, completas e felizes e sem a obrigação de carregar o peso da rotina sozinhas. O ser humano ele vai ter um nível de estresse, mas se eu tenho ele em alto grau, por um tempo prolongado, eu vou para a doença e para a exaustão. Mas se eu consigo ter um recurso de enfrentamento e vou, por exemplo, para a resiliência, eu consigo sair da situação bem e aí passa um tempo, depois você vai ter outra crise, mas você vai conseguir também, você não vai tanto para o adoecimento. Isso faz diferença, que é da questão da teoria do estresse que a gente trabalha como preventivo. Então, o desejo, né, que eu trago da psicologia, que estudo, que me aprofundo, pensando em saúde da mulher, pensando em um mundo melhor, é que a gente possa sim ter ações de prevenção. Nenhuma a menos. Realização Projeto Elas e Diário do Nordeste. Patrocínio Alesse. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Apoio Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará.